Boa tarde, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Tempo nublado em Santos, depois de um fim de semana de chuva na Baixada, né? Muitas notícias. Por isso temos 3 comentaristas hoje. O professor Vicente Cassione, advogado, ex-deputado federal aqui, muito conhecido na nossa região, vem brilhantar o programa na segunda-feira, junto com o Dr. Clemente, médico, diretor... Já se vingou de mim. Veio brilhantar o programa na segunda-feira. Federal, esquece isso. Ex-deputado. Mas é que nós vamos falar do Bebiano hoje. O senhor teve lá, o senhor sabe como é que são as coisas, né? O Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem também no programa, e o João Vilela, advogado, comerciante da nossa região, Top of Mind. Então o programa hoje vai ser bacana. Júnior Félix é o nome da fera, campeão das escadarias de Santos. Parabéns para ele. Lucas Borba, segundo lugar. Tiramos gringos. E ontem o Marcelo Coelho fez um evento maravilhoso, transmitido para o Brasil todo. E aí o Júnior Félix, brasileiro, ganhou a competição. Agora aqui nós temos o problema do segurança no Rio de Janeiro, né? O segurança mata uma pessoa no oeste estrangulado. Falso terrorista mobiliza esquadrão antibombas numa festa aqui em Santos, né? Joga o resíduo da bomba que estava lá no... Bomba falsa, né? Que estava lá e deu até uma confusão, parou o trânsito e tal. Hoje, por falar em trânsito, a balsa demorou 3 horas, 1h30, 2h30. E a Dersa não informava quanto tempo demorou, né? E tem 2 vereadores aí, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim de Santos e o vereador Edilson do Guarujá, que querem multa para a Dersa se demorar mais que 20 minutos, né? Com atraso, hoje inaugura a UPA da Zona Noroeste, segunda-feira. Depois da crise, né? O caso Bebiano. Será que o Bebiano sai tranquilo ou sai... tipo Lupercínio, né? Vingança, vingança, vingança. Temos que avaliar, né? O Cassione esteve lá em Brasília há muito tempo, é um homem ligado, vai comentar bem. Ele é o Bebiano aí, homem número 1 do Bolsonaro, um dos homens mais importantes do governo e tal. O pessoal não quer que ele saia, não. Os deputados, senadores, que ele é bom nas interligações. Mas também, será que ele é bom nos laranjas também? Aí é complicada a questão, né? Segurança já falamos. Governo determina a eliminação de barragens de Brumadinho até 2021. Bom, com essas questões todas, hoje é aniversário de Peruíbe, nossa co-irmã aí, cidade co-irmã, e também Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Então, começar pelo João Vilela, dia 18 de fevereiro, estamos aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, Filete, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui fazendo essa bancada quádrupla, né? Nós 3 mais você, Filete. Eu não posso falar muito hoje, porque senão não vai ter tempo para os outros. É um prazer estar aqui com vocês. O Vicente Cassione, eu sempre falo, doutor Vicente... sempre foi uma referência para mim. Eu brincava no primeiro ano de faculdade de Direito, eu falava assim, um dia eu quero cumprimentar o doutor Vicente Cassione. Todos os colegas sabem disso. Se eu cumprimentar, já estava feliz. E além de cumprimentar, eu tenho escutado vários conselhos, vários aprendizados. Vocês não imaginam como é que é aqui, um pouco antes, um pouco depois do programa, no intervalo do programa, o que a gente aprende. Então eu fico muito feliz, e o doutor Clemente também, que é uma referência. Aliás, Clemente, muito obrigado por tudo que tem feito. Eu tenho que agradecer muito ao Clemente, que é uma pessoa que, olha, só quem conhece sabe o que o Clemente é capaz, do coração fantástico. Mas obrigado, Filete. Doutor Clemente, essa segunda-feira aí, uma segunda-feira chuvosa, aí com uma bancada tripla hoje. É sempre um prazer. A segunda, você vê que eu vim até errado. A culpa foi minha, viu, Cassione? Eu na verdade, tinha um compromisso na segunda, e isso foi bem lá atrás. Eu falei, não, eu vou avisar já previamente que eu não vou estar na segunda. E esse compromisso, na verdade, passou para a quarta. E eu estou tão fanatizado por esse momento aqui. Que o carro veio sozinho. Eu vim sozinho para esse negócio aqui. Aí cheguei... eu vi o João aqui, tudo, falei, pô, será que o Cassione não vem? Aí eu falei pra ele, poxa... Aí eu sentei no teu lugar, Cassione, foi uma honra sentar no teu lugar. Aí eu falei pra ele, o Cassione que ia vir hoje, você quer faltar? Eu falei, mas tudo bem. A Gisele falou pra mim assim, estranhou, eu falei, cara, eu é que tô fora do negócio. Então, vocês me desculpem aí, mas de qualquer forma, é sempre uma honra estar aqui. E o piloto automático... é decorrente dessa felicidade de compartilhar essa bancada com o Filete aqui e com o Cassione. E nesse momento com você, João, que também é uma pessoa sempre bem-vinda, né? Não só pela tua amizade, não, mas pela parceria de sempre que você tem. Eu já fiz vários programas com você, né? Sim, claro. Então eu estou muito feliz aqui.
E o Cassione, que já me deu um conselho no começo do programa, que ele me viu com um monte de papel e com a pauta. Mas a pauta da Amanda parece que foi transmissão de pensamento. Bateu com a minha pauta de fim de semana, né? E ele me viu com um monte de papel. Eu falei, não, calma que eu não vou me enrolar. Mas o Dr. Cassione, podemos começar na apresentação dele já falando do Bebiano. Você acha que o Bebiano vai causar uma crise institucional no país? Porque temos a reforma da Previdência aí. E ele pode sair como um carneirinho, mas ele já deu indicação, na minha humilde opinião, que ele vai sair atirando. Primeiro, eu quero cumprimentar os caríssimos telespectadores, a quem nós devemos estar aqui, senão não precisaríamos estar. Mas antes de tudo agradecer, e aí eu preciso de um bloco inteiro, se eu somar todos os agradecimentos de tudo aquilo que falam bem de mim, o João e o Clemente. Sempre. Eu tenho certeza absoluta que a gente chega numa certa época da vida em que começa a ser recompensado indevidamente por aquilo que a gente não fez. Vale a longevidade dá méritos. A vida curta não mostra a pessoa como ela é. Eu talvez tivesse alguns méritos lá atrás. Agora eu estou colhendo esses elogios, que na verdade tenho certeza absoluta que brotam da relação de empatia e de respeito e de admiração que são recíprocos aqui nesta mesa, porque eu sempre digo o seguinte, dependendo do convidado, eu não vou ao programa. O Filete sabe disso. Dependendo de quem vai estar dividindo bancadas, vá ele e eu fico em casa, que é melhor. Presto uma melhor contribuição ao meu sistema nervoso. Né? Mas quando são pessoas queridas, pessoas que são positivas, que têm boa energia e que têm, acima de tudo, conteúdo, é muito gratificante estar junto com elas e ainda ouvir delas as coisas que eu escuto permanentemente. Eu agradeço pouco diante do muito que eu recebo. Questão do Bebiano, Cassione. Questão do Bebiano. Eu não tinha o prazer e nem o desprazer de conhecer esta figura. Apareceu um Bebiano, como no Brasil aparecem Gustavos no ataque do Corinthians. Não é? São coisas que aparecem de um dia para o outro. Como Nilson no ataque do Santos, né? Não é? E fazem gols. Está aí, tirando é bom esse jogador. O Corinthians do pé da lama. É bom jogador. O Bebiano era um desses que aparecem aí. Só que ele, pelo jeito, já chutou fora, já furou. E por quê? Porque se fosse realmente um homem sério, teria dado uma resposta imediatamente quando apareceu o fato envolvendo laranjas de Pernambuco. Ele deveria dizer que responsabilidade pelo laranjal de Pernambuco é do senhor Luciano Bivar, deputado federal, dono do diretório de Pernambuco e dono da bola, politicamente falando, em Pernambuco. Então, se o dinheiro não foi para a destinação correta, o Bebiano teria que apontar o dedo para o senhor Bivar. Como o Bolsonaro não aceita as coisas mal explicadas e não aceita determinadas condutas, o Bolsonaro não teve dúvida nenhuma. Colocou o sujeito para fora. E colocar para fora é, no fundo, ainda que possa ter milindrado de alguns que teriam interesse em que o Bebiano ficasse, ou que pudesse criar um mal-estar na hora em que é preciso ter um arredondamento da situação política no Congresso. Com o Bolsonaro não tem isso, não vai ter. Isso eu disse desde o começo. Ou ele vai conseguir impor a maneira de ser dele, ou o Congresso Nacional vai impor a maneira de ser dele. O Congresso Nacional,
que nós conhecemos qual é. Que é a do toma lá da cá, que é da jogada, do debaixo do pano, que é da falta de transparência. Eu só termino dizendo o seguinte, as pessoas estão dizendo assim, estão lavando roupa suja em público. Meu velho, roupa suja dentro de casa, a gente só lava as nossas peças íntimas, que ninguém tem nada a ver com isso. Na política, é bom que todo mundo lave a roupa suja em público, para que todo mundo que está com a roupa suja mostre que está com a roupa suja. Então, como o Bolsonaro não deve, ele põe. Como o Carlos Bolsonaro, filho dele, o Pitbull, não deve, ele põe, ele mostra. Na política antiga, o sujeito chama, dá um jeito aqui, dá um jeito ali, conserta daqui, conserta de lá. E a patifaria, eu ia dizer outra palavra que acaba em iria e começa com P, continua. Eu acho preferível o Bolsonaro fazendo as coisas do jeito dele do que as coisas que foram feitas do jeito daqueles que estiveram sempre fazendo o torto ao contrário do direito. É a minha modestíssima opinião a respeito do que está acontecendo. Eu prefiro verdade e transparência, ainda que inabilidade política venha junto com isso, no pacote, do que a habilidade política, quase que eu falei a palavra sem querer, já está dito tudo, a palavra quase saiu. João Vilela, questão aí Quer discutir esse assunto ou vou passar para o próximo? Não, é bem O rapidamente. Bebiano vai sair calminho tem ou ele vai tem sair uma atirando? frase de um jurista americano, aliás, um juiz da Suprema Corte americana, chamado Louis Braden, que ele falava, uma frase famosa, inclusive, que o melhor desinfetante é a luz do sol. E é isso que o senhor acabou de colocar. A gente tem que ter essa transparência. Agora, eu vejo o contrário. Vamos supor que o Bolsonaro não tivesse feito isso. Tivesse feito o contrário, acobertado. E eu estou criticando do mesmo jeito. É claro. Ele falou, olha, tem um caso de determinado problema que saiu na Folha de São Paulo, que justamente, que é onde o Bolsonaro fala que ele não gosta das reportagens, viu? Que tinha indício que ali tinha um problema sério. Ele falou, não vou chamuscar o meu governo já no começo. O cara é importante, o cara é presidente do partido, o cara que deu apoio ao Bolsonaro. Tudo bem, sai e espera lá fora. Amanhã, se você for comprovado que você não tem, mas parece que os indícios são bem fortes, você vai ter problema. Ou não, ou volta. Ou ele preservou o Luciano Bivar, como o Cassiano falou. Pode ser, ele tinha que ter pode falado, ser. Esse problema não é comigo, é do diretório mas lá. O outro mas presidente, só que ele não falou... o outro é presidente. Deve ter coisas, tem coisas embutidas aí que ele deve ter pensado, acredito eu. Por exemplo, como é que pode uma candidata a deputado lá em Pernambuco, uma Reles desconhecida que teve 200 e poucos votos, menos do que pessoas que tem no meu prédio, por exemplo, receber mais dinheiro do que o próprio Bolsonaro, candidato a presidente da República, do mesmo partido. Alguma coisa estranha tem. Pode ser explicável? Pode. Uma gráfica que não existe. Mandou fazer papel numa gráfica que não existe. É justamente o que a gente sempre condenou dos outros, que ele está tentando, pelo meu ponto de vista, voltar atrás e falar, não, peraí, vai doer na cara, já convidei primeiro aqui, pode ser importante, pode ser isso, pode ser aquilo, mas vai cair fora. E a mesma coisa vai acontecer com o filho dele. Eu acredito que se ele também for pego fazendo alguma mutretagem... Se o Flávio, por exemplo, tiver culpa no cartório, pode ter certeza que ele dança. Dança. Bolsonaro faz ele dançar. Tem que fazer, Não tenha dúvida nenhuma, já mandou investigar. Então eu acho que essa transparência é sadia. Serve de exemplo para todos nós, eu acho isso. A transparência é a melhor coisa. Aliás, se a gente puder, no Brasil, ter mais transparência ainda, quanto mais se descortinar o que acontece no Brasil, tirar o que está embaixo do tapete, e olha, deve ter coisa embaixo do tapete, que a gente não imagina, que já jogaram para baixo do tapete, chamado Brasil, tem muita coisa aí para baixo do tapete. Clemente, a UPA com atraso abre nessa segunda-feira, né? Então a UPA da Zona Noroeste, né? Será inaugurada hoje, né? Já foi inaugurada. Vai funcionar às 19 horas e capacidade de realizar
553 atendimentos por dia, né? A obra começou em 2014 e tal, e o secretário Fábio Ferraz pediu alguns dias para treinar os funcionários. Solenidade já foi hoje às 10 horas, né? Porque essa UPA central aqui está um absurdo, né? Então tem que tirar dessa UPA central para ter a tentativa é de ter várias UPAs, né? Para de uma certa maneira diminuir o trânsito aqui na central, não é isso? Teoricamente é isso. Mas na verdade, cá entre nós, uma UPA começou em 2014. A construção, né? Em 2019. São 5 anos para fazer uma UPA. A gente faz um prédio em 1 ano e meio. Vou falar um prédio alto, né, Cassione? Claro. João, prédio alto. A Multimais foi feita em 2 anos. Um prédio de 13 mil. Então é o seguinte. Mas não pode faltar verba, né? Se não faltar verba... Não, mas 5 anos, então não faz. Você terceiriza o serviço. E a gente já falou isso algumas vezes. PPP, mas ninguém quer fazer PPP, até o CIP, né? Essas OS aí, né, que querem fazer os OS. Até quem criticava OS, tinha a vereadora aqui em Santos Médico que criticava OS, hoje é diretora de uma delas. Então é complicado isso aí, né? Eu deixei sempre claro aqui que eu Clemente, prefiro as PPPs. Por quê? Porque elas jogam a responsabilidade para o investidor de grande parte do custo daquele tipo de atividade que ele está fazendo. Seja uma UPA, seja um hospital, seja qualquer coisa dentro da área médica. PPP só é bonito para plano de campanha, né? Depois que ganha ou perde, vai tudo para o espaço, né? Não faz uma. Não faz. Na verdade é o seguinte, eu apresentei um negócio na tribuna, quando tinha um Com Saúde. Você lembra disso, Com Saúde? Lembro. E eu apresentei um hospital, que é o Hospital do Subúrbio, que fica em Salvador. Essa é a primeira PPP feita no Brasil. Ela custa em torno de 20% menos do que custa uma organização social, uma OS. Isso é comprovado, papel. Eu botei essa referência, eu até fui o último a falar nesse negócio do Consaúde, e praticamente acabou a reunião, porque aí todo mundo defendendo a OS, aí eu mostro em números que a PPP era muito mais... defensável. Mais defensável. E eu vou falar um exemplo aqui. Eu acho que eu já citei esse exemplo, mas eu acho que vale a pena citar. É uma pessoa muito famosa de Santos, que teve um acidente lá no deserto, divisa Argentina com o Chile, deserto do Atacama mesmo. De moto. Estava de moto. E claro, quando você sobe, nós também já conversamos até no paralelo sobre isso, o Cassione me lembrou até uma frase interessante, e isso me emocionou naquele dia. Quando você sobe, normalmente o oxigênio fica mais escasso. Rarefeito, né? Mais rarefeito. Isso tem em vários lugares. Aquele dia a gente tentou Santiago, do Chile, né? Mas fica mais rarefeito. Conforme ele ia subindo de moto, ele teve um torpor, estava mais ou menos a 100 km por hora, parada cardiorrespiratória. Ele teve essa parada? Teve parada cardiorrespiratória. A sorte que tinha um médico lá, fez massagem cardíaca, tudo. Estava a cerca de 30 quilômetros de uma cidade argentina, uma UTI invejável, a lá Oswaldo Cruz, em São Paulo, o Hospital Oswaldo Cruz. Eu estou comparando com o Oswaldo Cruz, porque essa pessoa foi transferida, quando estabilizou, para o Hospital Oswaldo Cruz. E quando eu fui agradecer a pessoa lá na Argentina, pelo atendimento a essa pessoa querida, eu falei, eu queria agradecer porque realmente fantástico. E essa UTI de vocês é um sonho, uma coisa que em Santos nós não temos. Ele falou, Clemente, isso aqui é uma PPP. Eu estou citando esse exemplo para mostrar que você pode fazer uma PPP com nível de hospital top, que é o caso do Oswaldo Cruz, com PPP. Mas você jamais vai conseguir esse nível com uma OS. Por quê? Porque ela vai trabalhar com dinheiro que, seja o Estado, seja em nível federal, seja o governo municipal, vai dar para ela. Certo? Na PPP, o órgão que está fazendo a parceria, no caso lá é o Estado, lá no Estado. Mas, por exemplo, na Bahia é o município. O município, eu só tenho 5 milhões por mês.
Eu gasto 12. Não, então você procura 7 no mercado. Como? Atende particular, atende convênio, atende o que você quiser. Sindicatos, enfim, empresas, você atende o que você quiser. Mas eu só vou te dar 5. 7 você pega no mercado. Ou seja, você joga a responsabilidade para o investidor. Aí tem gente que se incomoda. Se o cara fizer 18, ele vai ter um prejuízo de 14. Mas se ele fizer 30, ele vai ter um lucro de 18. Mas ele pegou todo o risco para ele. Na Oeste, o que acontece? Você vai pegar, vamos dizer, dá 10 milhões para a Oeste, 30% ela vai tirar, ou pelo menos 20%. É os custos de gerenciamento. Então, aquele 10 que você ia investir na saúde não é mais 10, é 7 ou 8. Ou seja, quem está quem está liderando isso aí já pega os 20% para salário, para todo lucro, não é isso? Pois é. Então, se você já não conseguia tocar porque era 12 e ele ficou com 8, como é que você vai tocar? Então, esse é o grande problema. E construir esses elefantes brancos, tipo UPA ou tipo Hospital dos Estivadores, eu acho um risco absurdo. O Hospital dos Estivadores foi feito para 233 leitos. Não funciona. Né? É um hospital que não funciona, está parado, vai ter que dar ainda manutenção para o hospital, não tem dinheiro, a população precisa do hospital e não dá. Era melhor que ele tivesse estimulado a iniciativa privada a tomar conta desse hospital ou de outros e comprar leitos como se faz nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos não se tem serviço público hospitalar. Se compra leito por quê? O governo já viu que é mais barato comprar leito no setor privado do que construir aqueles edifícios fantásticos, bonitos, tudo, mas que depois tem um custo absurdo de manutenção. Em janeiro, a Prefeitura firmou o convênio de gestão com a organização social conhecida como Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. E o secretário de Saúde informou que eles vão comandar esta UPA, Cassione. Como era o nome daquela cidade onde tinha aquele personagem do Paulo Gracindo, que dizia, vamos deixar dos entretantos, e como é que era? Rodorico, Sucupira? Sucupira. Sucupira. O hospital... Nem em Sucupira, com aquele prefeito que era o Rodorico Paraguaçu, você teria uma inauguração de UPA com um atraso, com festa, com noticiário dizendo que isso está acontecendo. Isso tem que ser feito escondido. Uma UPA uma UPA não é uma obra de arte, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Gigante de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo. Uma UPA é uma UPinha, que vai agora treinar a gente ainda para ver se esses caras vão começar a atender. E eu dei risada aqui explicitamente quando disseram que ia atender 500 e tantos pacientes por dia. 553. 553. 3 pode ser, os 500 ficam por dia seguinte. Então, é um governo municipal de mentira e que faz festa, deve ter tocado o hino nacional hoje, tá? Deve ter tido uma festividade mirabolante, porque se fez uma UPA. Em qualquer lugar do mundo, essas obrinhas de governo, quando são feitas de um dia para o outro e sem alarde. Esse alarde é para gastar tempo com pequenas coisas, enquanto que coisas mais importantes não são feitas e são adiadas. Porque quando uma cidade não tem capacidade, pela sua prefeitura e pelo seu prefeito, pela sua equipe, não tem capacidade de podar árvores, de tirar o mato da rua, de tampar buracos, de fiscalizar calçadas, de orientar o trânsito, e de fazer um mínimo daquilo que o gestor municipal tem que fazer, não vem inaugurar a UPA com festividade, com alarde, de forma bombástica. Essa prefeitura já acabou e não percebeu. A cidade toda diz isso, eu escuto todo mundo me parando na rua e dizendo, que prefeitura é essa? Eu digo, essa. É essa. Você está perguntando sem dizer mais nada. E eu estou respondendo sem precisar dizer mais nada. Eu queria aproveitar
já que hoje eu estou de bom humor e não estou azedo, para falar algo a respeito de uma empresa que eu considero sórdida, e a palavra sórdida não é elogio, mas eu hoje estou bonzinho, chamada CPFL. Ontem eu já falei no programa do Armando sobre isso, estou falando aqui de novo. A CPFL pratica a safadeza institucional, que é uma característica do Brasil. Ela faz parte daquele grupo de privilégios que a política corrupta cria, e isto fica em nós, do povo, abaixamos a cabeça e nos submetemos a isso permanentemente. Eles têm o direito de cortar serviços essenciais, luz, do mesmo jeito que a Sabesp tem o direito de cortar água, por uma falta de pagamento que muitas vezes não existe, ou, ainda que exista uma falta de pagamento, você não tinha que dar a esses superpoderosos o poder de simplesmente ir lá e tirar a luz ou a água, que são serviços essenciais, porque dentro daquela casa pode estar uma pessoa que esqueceu de pagar. Enfermo. Eu vou começar pelo esquecido, por aquele que acabou tendo extraviado o papelzinho que gera o pagamento, por alguém que está doente, por alguém que teve que sair, se ausentar, por uma casa que está em reformas e, portanto, quem estão lá são os que estão prestando serviço na reforma. Mas os todos poderosos, eles fazem o seguinte: vai e corta. Só que eles estão fazendo pior. Eles terceirizam esses camaradas que vão na casa das pessoas, mexer em relógio e tirar relógio, cortar luz, terceirizam. E o que é que está acontecendo? Eles dizem para o sistema, esses terceirizados, que foram lá e cortaram a luz. E colocam no sistema que a luz foi cortada. E a luz não foi cortada. Então a casa está com luz, constando que a luz foi cortada. E aí o que eles dizem depois? Não, tem 2 cortes aqui, ó. 2 vezes só foi cortado e não pagou. Como não foi cortado nada? Eu continuava com a luz normalmente. A conta está paga. Não, mas então só deve ter feito gato. É uma vergonha, é uma safadeza. Eu digo sempre isso: se alguém me deve, eu tenho que cobrar de alguém na justiça. E vou pastar para conseguir receber. Se eu devo a alguém, qual é a melhor maneira que o devedor tem no Brasil para mandar as favas ao credor? O Filete vem me cobrar, eu devo para ele, eu digo: procura os seus direitos. Vai na justiça procurar os seus direitos. Sabe o que significa isso? Vai na justiça que você não recebe nunca. Agora, a CPFL, que deixa as ruas às escuras, que demora para religar a luz, que para arrumar um transformador que explodiu, fica às vezes 2, 3 dias para aparecer. A Floriano Peixoto, me disse o Jameson ontem, houve um problema lá, a Floriano Peixoto está sem luz há não sei quantos dias, uma parte da Floriano Peixoto, porque a CPFL está pouco se lixando para o consumidor. Ela tem o poder de cortar a luz, a Sabesp tem o poder de cortar a água, sem chance, sem direito de defesa, colocando, inclusive, na conta o aviso do débito anterior, tinha que vir em tarja vermelha, a débito. Aí o sujeito não tem desculpa. No tempo do celular, o camarada que vai lá e diz que cortou a luz, ele vai lá, fotografa o momento em que ele está cortando a luz, para depois não dizer só para o sistema que ele cortou e não cortou. Ou ele, na hora de arrancar o relógio,
vai lá e fotografa que ele está invadindo a casa da pessoa, se a pessoa não estiver em casa, ou que ele arrebentou uma parte da construção da casa para arrancar um relógio de uma pessoa que estava em dia. E depois, sabe o que acontece? Leva 10 dias para religar a luz. Por quê? Porque a CPFL rescinde o contrato, arranca o relógio e depois volta na casa e diz: agora só tenho que comprar esse relógio aqui de outro relógio, porque eu levei aquele. E a pessoa estava com a razão. E aí sabe o que a pessoa tem que fazer? Tem que ela ir para a justiça, para pedir danos materiais, para pedir danos morais, e a justiça simplesmente dá uma banana para quem vai à justiça. Então o meu conselho a todos os que sofrem na carne, esse poder absoluto que os prestadores de serviço têm, Sabesp, já não falo das telefonias, porque isso já não é essencial, mas água e luz são coisas essenciais. Isso não pode ser terceirizado. Isso tem... Você pagou, inclusive, a conta que por um problema qualquer deixou de pagar? Ele pagou a conta? Religação imediata. Porque na hora que a conta está paga, o serviço tem que ser prestado. Você cortou porque não pagou? E não era o caso dessa denúncia e de várias denúncias que me fizeram. Não pagou? Tudo bem, cortou. Pagou, na mesma hora liga. Porque senão tinha que ter uma regra igual. Eu não paguei, cortou. Eu paguei, religa imediatamente. Não religou, a cada dia que eu tenho que esperar para ser religada a água ou a luz, isso tem que se transformar em 4 vezes mais o dia em termos de abatimento de conta. Se levou 3 dias para religar, 4 vezes 3, 12. 12 dias da conta não são pagos. Tira da conta 12 avos e acabou. Para eles sentirem na carne como a coisa funciona. E hoje, volto a dizer, tem que ser fotografado. Ah, tem gato? Fotografa o gato. Para provar que tem gato. Hoje está tudo digitalizado. Hoje não precisa mandar revelar no fotógrafo uma fotografia. Põe no processinho lá dentro do corte de luz, está aqui, ó. O senhor fez gato. Está aqui, ó. Está aqui o nosso funcionário cortando a luz. Ao invés de mentir para o sistema, dizendo que cortou e não cortou, e acarretando depois o ônus de retirar o relógio da casa da pessoa. CPFL é safada. É extrato do prestador de serviço no Brasil, plenipotenciário. E o povo é o gado, é o carneiro, que tem que se submeter a isso, e a burocracia, inclusive, para fazer valer os seus direitos. É uma vergonha. As pessoas têm que reagir. Nas comunidades, quando eles vão cortar luz, eles não vão, nem chegam perto, porque eles apanham, eles levam surra. Que esse direito de todos são iguais perante a lei, todos, menos os poderosos que estão acima da lei, que exercem o seu direito e fazem justiça pelas próprias mãos e injustiça pelas próprias mãos. João, se você quiser incluir as balsas, que hoje 3 horas de demora, né? Coisa de louco. Eu queria colocar rapidamente, Filete, sobre a UPA. Eu imaginava que a palavra inauguração quer dizer começar a funcionar, mas não é isso. A inauguração não vai acontecer hoje que está sendo inaugurado. Vai levar mais alguns dias, porque diz que choveu, entrou água nessa UPA. Já. Quem passou isso foi o secretário de Saúde, Fábio Ferraz. Mais alguns dias para começar o treinamento de funcionários. Para começar mais alguns dias, porque entrou água na UPA. Em relação à balsa, Flash, bem rapidamente, sei que você tem intervalo para fazer, é um absurdo tão grande. Eu acho que é uma dessas coisas que o doutor Vicente colocou agora em relação à CPFL, nós vamos aplicar exatamente igual até a Aldersa. Porque aquilo ali não é possível você imaginar que hoje, em pleno século XXI, né, que nós andamos tanto, estamos mais atrasados que nos anos 60 ou 50, porque a quantidade de carros é muito maior e as balsas são as mesmas velhas balsas que poluem o ambiente, que não tem menor segurança, que não tem menor qualidade, e estão levando 3 horas para vir de Santos para Guarujá, do Guarujá para Santos. Num dia que o mar está calmo, né? 3 horas. Num dia que tá calmo. Você vai quase até o Rio de Janeiro. E num dia que o mar está calmo, porque não tem nada. 800 metros aquilo ali.
Essa é uma vergonha que nós temos. Não existe lugar no mundo, um lugar que você tem um sistema tão precário para passar 25 mil carros por dia. Essa é a média. São 25 mil carros por dia. E ninguém pensa em fazer mais nada. Quer dizer, não tem a menor condição. É o governo do Estado, é o governo federal que está sendo inoperante, é o governo do Estado pela Dersa e as prefeituras, que nada fazem. E isso toda hora. Eu cansei de ver, doutor Vicente, Clemente, Filete, a inauguração de ponte, de maquete. Claro. Todo final de governo tem eleição para governo do Estado, mas não passou uma até hoje. O Dória Desde falou quando eu que me vai fazer. conheço por gente. A primeira reportagem já passei até aqui na TV Com, que eu vi num jornal daqui de Santos, que eu, claro, não lembro de ter visto, mas eu tenho a reportagem que eu passei. Tem jornal aqui. Que é de 1973. Aqui eu me recordo, deve ter anterior. Aqui eu vi 73. Tá aí, João. Olha lá, Olha, o Real e a Amanda foram ligeiros, são olha lá. rápidos. Olha, 17 de agosto de 1973. Ponte ligando Santos e Guarujá sai esse ano. Em entrevista à rádio local, o secretário santista de obras garante. É sério. Dessa vez, fica pronta. Ou seja, da outra vez não era sério. Esse ano foi o ano que o Santos... Contrário senso, da outra vez não era sério. Claro. Dessa vez é sério. Em 73. Então, quer dizer, isso é risível, né? Não dá pra gente ser uma coisa séria numa balsa como essa, em que você é refém. E ainda vão colocar um centro de convenções lá na ponta para mais 25 mil carros. Isso é outro assunto. Esse ano de 73... Não vou nem comentar. Isso é piada, né? Esse ano de 73 foi aquele ano que o Santos foi campeão paulista com a Portuguesa e a Portuguesa saiu correndo nos pênaltis, que era o treinador do Glória, e o Armando Marques deu título dividido, né? Para ver quanto tempo faz, né? Hoje a Portuguesa não está nem disputando mais brasileiro, está disputando a segunda. Aí o presidente da Portuguesa que veio aqui outro dia e veio com escolta policial, o presidente de esportes. Aí o Emerson, o presidente da Portuguesa, falou que não precisa, tal. Não é para a sua torcida, é para a minha torcida. Que todo o meu dinheiro é pego na boca do caixa, né? Então eu fiz um carnê de R$140 para todos os jogos da Portuguesa de Esportes. E fiz o ingresso a R$100, entendeu, João? Para que ninguém compre o ingresso, quer dizer, estava fraudando também. E o torcedor não entendeu e achou que eu estou comprando ingresso muito caro e quer me bater. O torcedor não entendeu. Bom, brincadeiras à parte, nós vamos para um intervalo comercial, programa agora ao vivo, às 1h15, reprise às 23 horas e também às 1h da manhã. Você pode acompanhar pelo canal 8 da NET ou 11 Vivo Fibra, 8 Vivo Fibra e 11 da NET, ou no www.tvconsantos.com, né? Nós vamos a um breve intervalo, continue mandando suas participações que nós vamos ler no segundo bloco, é muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta ao Nação em Reação nessa segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Um programa com 3 comentaristas: professor Cassione, advogado, jornalista; o Clemente, diretor clínico da Multimagem, médico; e o João Vilela, advogado e também empresário. Aí o João, que ganhou há pouco tempo um prêmio na Alemanha. Muitas participações. Primeiro eu vou começar com o Clemente, que falou menos do bloco, né? Participação aqui do Carlos Alberto. Mande para o Clemente. O Clemente é um homem que estuda muito, sabe das coisas. A Embraer está dando lucro de 100 milhões de dólares anuais. Quem? A Embraer está dando lucro, de 100 milhões de dólares anuais. Por que o Brasil vai vender para os Estados Unidos uma empresa que dá lucro? É o Carlos Alberto. Bom, na verdade eu acho que o Brasil não tem ainda a tecnologia que você tem fora, né? E o grande problema da Embraer é ficar fora dessa tecnologia que existe. Praticamente você tem as grandes empresas aí. Você pega o Airbus mesmo lá, o A380 foi descontinuado. Você vê, uma tremenda de uma tecnologia já foi descontinuado. Provavelmente por problemas de custo e por causa do Brexit. O cara já sacou, porque uma asa é feita num lugar, o corpo do avião no outro e assim por diante, o custo vai aumentar. Então nós temos que pensar que às vezes você tem que fazer parcerias mesmo, as chamadas joint ventures, para você reduzir teu custo e melhorar a sua tecnologia. A gente tem uma boa tecnologia na Embraer, mas o mundo todo hoje, esse mundo globalizado, vive de parcerias. Cada vez mais grandes empresas se associam para a redução de custo, para viabilizar isso aí. Qual o grande problema da Embraer? É a Bombardier, que é canadense, e ela perdeu dezenas de contratos para a Bombardier, porque a Bombardier também já fez a composição dela. Ela, eu estou perdendo mercado, deixa eu pegar também e compor. Então eu acho que não tem saída. Todo pequeno, isso vale para supermercado, isso vale para farmácia, nós vimos aí várias. Muito. Indústrias. Não tem muita saída. Se você não fizer economia de escala, isso na indústria automobilística é muito evidente, você não vai conseguir absorver tecnologia ou somar tecnologia e ao mesmo tempo ter redução de custo para você competir no mercado. Senão você não consegue competir no mercado, os aviões são muito caros, cada vez mais a sociedade viaja de avião, mas quer um custo menor. E eu acho que vai ter uma absorção importante de tecnologia, sim, né? Nós estamos falando de um grande, né? Um grande player. Você tem basicamente dos grandes, a Airbus e a Boeing, né? Da aviação comercial. Então eu não vejo que está errado. O que tem que ser visto é se o valor está adequado para essa composição. Se está adequado. Se não está adequado, se faz o ajuste. Mas eu sou totalmente favorável realmente essa joint venture.
A gente tem essa história aqui no Brasil, que já é antiga, de bater no peito e falar, não, isso é nosso, estão vendendo barato. Mas 100 milhões de dólares não é um grande lucro, né? Para um investimento. Mas o Brasil ainda fica com uma parte da Embraer, né? Também fica uma parte. Uma parte. Uma parte, né? Fica uma parte. Mas é soma de tecnologia também, né? Está na Bolsa de Valores. A bolsa já é particular. O governo tem uma cláusula, mas não é. A gente tem que entender que nem o pessoal fala, o petróleo é nosso com a Petrobras. Nosso de quem? Cadê a minha parte? é que nem a Vale. A Vale também não é mais. Não. O controle é do governo, acaba controlando. Uma pequena parte. Uma pequena parte. Mas, na verdade, a Vale está totalmente privatizada. Claro. Sim, grupos internacionais. Grupos... Não, eu acho que isso não tem volta, não é ruim, especialmente para empresas. Ou é isso ou quebra, né? Ou quebra. A gente tem um exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional. O pessoal fala muito do Benjamin Steinbrück, né, que pegou, não, deram para ele, tudo. Ela dava um prejuízo diário de 2 milhões de dólares, não é reais. 2 milhões de dólares é o prejuízo. Ou seja, 730 milhões de dólares anuais. Esse dinheiro vinha de onde? Dos nossos impostos. Tesouro vem de onde? Nossos impostos. O que tem que imaginar é que o governo não tem dinheiro. Todo o dinheiro que está lá é dinheiro de imposto dos seus contribuintes, né? Então, quem pagava esse rombo era esse dinheiro. Na medida em que privatizou, o que aconteceu? Ela passou a dar lucro, e não só você não tira dinheiro mais do tesouro, como você absorve dinheiro dos impostos. Então a gente tem que ter esse bom senso e não ficar batendo no peito com paixão de coisas que estão dando errado. Agora, Clemente, você disse uma frase aí, de todo o comentário que você fez, muito pertinente. Você disse uma frase aí que precisa ver agora se os valores estão justos. Isso. E esse é o ponto que todo mundo, no qual todo mundo está de olho. Por quê? Quem teve a iniciativa desse negócio? Foi a Embraer ou foi a Boeing? Foi a Boeing. Então veja só, a Boeing se interessou. A Boeing não iria se interessar por uma empresa que fosse uma empresa vira-lata do nosso país. Então, quando a Boeing se interessou, e por que a Embraer chamou atenção? Hoje, você vai na Europa e vê todos os aviões de pequeno porte são Embraer, voando na Europa inteira, nas frotas de todas as companhias importantes do mundo. Passou a Bombardier. E a Bombardier, quando viu que a Embraer estava passando a perna nela, ela se interessou, aí sim, a pequena correu para o grande. Por quê? Porque tinha uma pequena que estava ficando grande no Brasil e estava se projetando e tomando mercado. Cansei de voar em avião da Embraer no exterior. O que aconteceu? Bom, se a Boeing teve o interesse, se a Boeing não fabrica esse tipo de avião, e se esse tipo de avião hoje, ele está sendo muito útil e muito aproveitado, tanto que os mega aviões, como o 380 da Airbus, saiu de circulação. Qual é o motivo que eles deram? Um avião para mais de 500 passageiros que não está conseguindo ter capacidade preenchida. Então está dando prejuízo. Bom, então se a Boeing se interessou, é aquela história do russomano. Se é bom para você, se é bom para você, se é bom para as partes, então tudo bem. A parte do leão não pode ir para quem teve o interesse primeiro, que foi a Boeing, e que veio recorrer a um nicho de mercado que ela sabe que nesse nicho ela não tem vez. Porque a Boeing está preocupada em fazer hoje o 778, está preocupada em fazer os grandes aviões, né? E concorrer com a Airbus, que faz a mesma coisa. Então eu acho que nesse aspecto a sua frase fundamental
E a honestidade da sua resposta está nessa frase que você colocou. Você deu os pró, deu os contra e disse, mas é preciso ver se está justo o negócio, se os valores são justos. Eu, por exemplo, acho que a Embraer tem que ficar com a maioria das ações, nem que seja uma ação a mais. Mas não dar ao que veio pedir em casamento o dote. Veio me pedir em casamento, espera um pouquinho, deixa eu valorizar meu passe, tá certo? Claro. Então eu acho que as cifras é que tem que ser vistas, nada contra a associação das duas, nada contra a fusão, contra a confusão, o que quiserem chamar, que eu de economia não entendo absolutamente nada, nem das minhas próprias. Imagine, isso é o Clemente que entende. Mas eu entendo de uma coisa, um não pode levar vantagem em cima do outro. E eu acho que é isso que está incomodando as pessoas que veem nessa história um mau negócio. Porque a Boeing veio, e a Boeing fica com a maioria. E a Embraer, que se fez à custa do talento do brasileiro, de gestões magníficas como a do Osiris Silva, que é o pai da Embraer. Ah, ele é fantástico. É fantástico. Então, pergunta para ele se ele está satisfeito, provavelmente ele não esteja com os valores. Agora, o resto da fundamentação que você fez, assina embaixo. Não, foi bom você citar o Osiris, que eu assisti uma palestra dele há pouco tempo, e ele fala realmente que tem que absorver a tecnologia, ou seja, ele é favorável. O problema está exatamente no justo, é o valor justo. Né? Então o Carlos Alberto está certo. E o valor a gente acha que é um valor pequeno. Bom, muitas participações, tem pergunta para o João aqui, mas antes de falar do Ricardo, eu estou rindo até agora, Cassione, Eudorico Paraguaçu. O Ricardo está bravo aqui, ele falou que o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, fica mais em São Paulo e em Brasília, deveria ficar no Rio, né? A Zélia do Boqueirão, programa brilhante, vou indicar a reprise, desde o apresentador bem informado ao Cassione e Clemente João, parabéns. Dersa é uma vergonha, o João está certo, o Paulo do Campo Grande. Cassione, ótima colocação sobre a CPFL, estou adorando do programa, você é o máximo. A Jacirema, impostos ilegais, arrancam o relógio, fizeram com a minha falecida mãe, isso piorou muito a saúde dela, porque teve esse desgaste, o senhor está certo. Concordo, Cassione, uma safadeza, Flaviane de São Vicente. E agora uma pergunta aqui do meu amigo Mário Sérgio, né? João, o que você acha do filho do Bolsonaro não assinar a CPI da toga? Enfim, né? O Mário Sérgio está fazendo essa pergunta. Nossa representação, nós votamos nos representantes nossos e eles podem fazer daí o que eles quiserem. Eu acredito que assim, não importa se ele vai assinar ou se não assinar. O que importa é que a maioria assine e faça CPI. Se bem que CPI, não sei se o Cassione está aqui, ele vai saber melhor que ninguém. Já viu muitas lá no Congresso, né, Cassione? Só faltam ver na CPI. É coisa para inglês ver. Perfeito. Só falta ouvir. Cassione. Quando eles querem fazer, normalmente é assim no Congresso, quando eles querem fazer alguma coisa que não ande, eles montam uma comissão para alguma coisa. O Congresso é mais ou menos assim. E a CPI também é uma comissão. Então, quando eles não querem fazer nada, monta a CPI, faz aquele auê todo e senta em cima. Na verdade, isso tudo, olha, não é. A CPI tem que ser algo extravagante dentro do Congresso. Não é para ser a regra. A investigação não é para ser tem essa possibilidade? Tem. Mas a investigação não é para o legislador. Ele tem que fiscalizar os poderes, é outra questão. Mas a investigação não é nem próprio deles exatamente investigar. Então, o grande ponto da toga, é verdade que deve ter muito abuso no Poder Judiciário, deve ter muita coisa errada, mas não é só isso. Nós temos que pensar bem. Deve ter, não. Tem. A gente não pode falar deve ter, porque vai falar o que tem. A gente até sabe. É só você ler a lista do Supremo Tribunal Federal, o senador Cajuru leu a lista hoje, no Senado, acho que foi hoje, um dia desses aí. Foi quinta-feira, né? Quinta-feira. Mostrando os gastos do Supremo e a composição do Supremo. Sabe quantos veículos tem o Supremo Tribunal Federal? 11 ministros. 87 veículos. Tem ajuda
São 200 e poucos funcionários para cada ministro. Sim, senhor. Eu não conheço 200 e poucas pessoas. Sim, senhor. Você pelo nome? 18 milhões custou o preço da refeição dos senhores ministros. Lá tem tudo, cabeleireiro, tudo, né? O grandioso é o orçamento. É meio bilhão. Meio bilhão. É isso. Meio bilhão de reais para 11 ministros. Safadeza. João, fala da bomba. Pode ser o Supremo, o que for, é safadeza. Vamos falar da bomba. Falando em safadeza, né? Vamos falar da bomba. Fala essa bomba rapidinho, tem um minuto aí, comenta essa bomba aqui. Não, teve um sábado de manhã, foi um caos, eu tinha que sair de casa, não consegui sair. Falaram, tem uma bomba lá na Avenida da Praia, que deu um transtorno. Era de um palhaço, vamos dizer assim, já que está vestido a caráter. Então, não quero denegrir os palhaços, muito pelo contrário, sei que são uma profissão muito bonita. Mas é uma pessoa que estava ali, fez essa bobagem. Não é crime nenhum, do meu ponto de vista, não sei se o Cassione vai concordar ou não. Talvez uma contravenção penal, de gerar pânico no lugar. Também e tal. um porco, né? Jogar uma na rua, o que está errado também é isso. Se ele tivesse fantasiado completo ali, e não só o artefato, ninguém ia levar em consideração. Se ele matou o artefato, jogou já o negócio no lixo. Quer dizer, jogou no lixo da cara dele. Pois é. Pô, agora jogou na rua, quiser pro bueiro. Não, isso criou. Imagina o custo disso, viu? GAT, equipamento, pessoal, para a rua, para a comércio, para as pessoas, ambulâncias têm problema para ir e vir, pessoas têm. É porque um bobo foi lá e jogou no chão, e aí não tem justificativa. Ele pode até falar que não imaginava que fosse gerar isso tudo, mas que ele jogou no chão, ele jogou, ele está sujando a cidade, ele está só jogando. Agora, é muito feio, né? Clemente, essa bomba, mais um fake aí, né? Uma bomba fake aí. Eu confesso para você que eu via uma molecadinha apavorada. Criança, pô, eu ouvi falar, aonde, mãe? Não, lá na praia. Não, ainda não quero ir na praia, tal. Uma molecadinha. Quer dizer, é até uma brincadeira, mas eu falo assim, gera pânico sim. Gera pânico, além do que você já falou. Claramente, o ir e vir, as pessoas evitando transitar por ali, né? E a gente sabe que não foi de propósito, Clemente? O cara joga na rua, o negócio, faz uma bomba na... Eu acho que o cara tem que ter um bom senso, né? Vai fazer isso na alfândega americana e ver se você vai parar. O pior de tudo, tá aguentando, na lei, no Código Penal não tem nada em que ele pudesse ser enquadrado. Forçando a barra, você podia, levando em conta que pessoas entraram em pânico, pode alguém ter se sentido mal, pode ter havido gente que não pôde ser socorrida porque o trânsito estava fechado. Você poderia colocar periclitação da vida e da saúde, que é um crime no Código Penal que não dá nada. Ou contravenção. Ou a contravenção de perturbação do sossego público. Tinha 41. Que também não dá nada para ninguém. Né? Então, não adianta nada. Agora, dizer que o trânsito parou por causa da bomba, então eu cheguei à conclusão que tem uma bomba em cada rua de Santos, porque eu não consigo andar em rua nenhuma. Deve estar tendo bomba, já descobri qual é a causa do problema. Olha, não é a prefeitura, são as bombas. Eu vou encerrar o programa, eu tinha um sonho de fazer um programa desse aqui no domingo, lógico, é dificuldade e tal, mas com vários comentaristas, tipo uma Rata Conecta, lógico, sem comparar só da Baixada Santista, né, tipo, litoral em destaque e tal, porque aí eram vários comentaristas comentando as notícias da semana da cidade, né? Mas é uma ideia que fica aí. Queria agradecer ao professor Cassione, muitos elogios aqui. A Dalgisa, só faltou uma mulher na bancada. Poderia, né? Mas tivemos a Débora Camilo. Todos nós aqui temos alma feminina. Nós somos 20% mulher, né? Tem aquela música masculino e feminino. Então tem 80% homem, 20% por mulher, né? Então também se sintam representadas. Clemente, muito obrigado, né? Foi uma grata satisfação, né? Você que não vinha, mas acabou. Eu peço desculpas de novo, mas na verdade é alegria realmente de estar segundas-feiras aqui compartilhando essa bancada. E tive ainda mais uma felicidade de encontrar o João, que também é grande amigo de todos aqui e que está sempre em programas. E que sabe o que diz. E sabe o que diz ainda, né? Aliás, João, rapidinho, mas nós três comentamos aqui. Sempre. O João é um cara que faz falta. Obrigado, então, pra você saber, nós falamos isso aqui em off todas as vezes. Olha, vindo de vocês, aqui Não, a gente não tá falando não, tem muita gente que vem aqui, gente boa, não é isso. Mas também tem gente ruim que vem aqui pra caramba. Mas é que você é uma pessoa... Cassione fala, Cassione não esconde nada de ninguém. Olha, queria agradecer vocês que estiveram na audiência, né, desejar um dia maravilhoso com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.